Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Recentemente a gente falou sobre a saga da Múmia e na saga da Múmia a gente explorava um personagem chamado o Escorpião Rei. E aí a gente sabia que tinha o filme do Escorpião Rei, que era interessante, o The Rock lá fazendo o papel dele, que era um spin-off. Mas aí a gente começou a procurar um pouquinho mais e descobriu que eles lançaram 5 filmes! Oh my God! E como muita gente pediu nos comentários e afirmou que o Escorpião Rei faz sim parte da saga A Múmia, a gente decidiu furar a nossa fila de sagas para falar sobre essas obras-primas do cinema. Então apague as luzes do seu quarto e prepare-se para uma jornada de dor e sofrimento, não por um e não por dois, mas por 5 filmes do primo pobre da Múmia. Tá começando a saga Escorpião Rei aqui no Piuí. Se você quer ser rei do canal Piuí, é só deixar um like aqui embaixo. Tem coisa melhor do que ganhar um presente? Tem sim! Ganhar um presente de alguém que conhece você, porque de nada adianta ganhar um monte de sabonete ou um monte de cueca, sendo que não é isso que você quer ganhar, entendeu? E sabe quem sempre acerta no presente? A Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é o serviço de assinatura que envia todos os meses aí para sua casa uma caixa surpresa igual a essa, com até 5 produtos oficiais e exclusivos de filmes, games, animes, séries e muito mais. Se você é nerd, a Nerd ao Cubo é pra você. Até porque tá no nome, né? Nerd ao Cubo. São pelo menos R$150 em produtos dentro de uma caixa que custa a partir de R$ 99,90 por mês, mais frete. E se você usar o cupom PIUI, você vai ganhar R$30 de desconto na sua primeira caixa Nerd ao Cubo. I'm impressed. Então, se você tá de saco cheio de receber presentes que não tem nada a ver com você, ou então se você nem recebe presentes, né, o que é muito triste, tá na hora de acabar com isso. Então você que tá aí assistindo e tá falando, nossa, eu queria muito um presente, corre agora mesmo no link na descrição e conheça a Nerd ao Cubo. Você pode mandar esse link pra uma pessoa, pra essa pessoa presentear você, entendeu? Você fala assim, você joga um verde, entendeu? Manda o link, fala, como que eu não quero nada? Uma indireta, bem direta. Manda um cupom junto, que dela ganha desconto. Como já falamos aqui no canal Piuí, a Múmia foi tipo o Indiana Jones nos anos 2000. A Universal viu nessa saga a possibilidade de fazer bastante dinheiro. Porque assim, não era uma bilheteria absurda que chegava no bilhão, mas era um filme bem popular, as pessoas gostavam. E lá no segundo filme eles apresentaram um personagem cativante, que era o Escorpião Rei. Daí eles olharam para esse personagem e pensaram, pera aí, por que a gente não faz uma história spin-off desse grande personagem da época que ele era um guerreiro? Com certeza vai dar certo, né? É uma boa ideia. Até porque pouca gente sabe, mas o Escorpião Rei é baseado numa história real. Isso porque em 1995 foi encontrado um pedaço de calcário que contava um pouco da história desse antigo guerreiro que supostamente teria unido algumas partes do antigo Egito através da sua liderança em uma grande batalha. Ou seja, eles tinham o que explorar aqui, entendeu? Além de ter esse personagem incrível, que era metade escorpião, metade homem, metade CGI merda, eles ainda tinham uma puta história real. E foi assim que nasceu o spin-off da saga A Múmia, o Escorpião Rei. Presta atenção na parte do tem uma história real, baseado numa história real. Presta atenção nisso. E guarda essa informação. Historicamente correto, é? Vamos ver se é historicamente correto mesmo? Lançaram em 2002 com o roteiro de Stephen Sommers, dos dois primeiros A Múmia, e com o roteiro também de William Osborne, que não é lá o primo do nosso querido Norman, mas é um roteirista que participou de GoldenEye, e também com David Hayter, que estava no roteiro de X-Men 2. E se você tá vendo David Hayter e tá pensando assim, peraí, mas eu já ouvi falar desse cara antes, ele é o dublador do Solid Snake, ele que mandou o saudoso... What's wrong? Snake! O Escorpião Rei tem direção de Chuck Russell. O filme se passa em 3092 a.C. e mostra o incrível Rei Menon, que dominou uma galera toda, era um guerreiro habilidosíssimo. Ele era o melhor espadachim daquela região.
E o nosso querido Menon estava cruzando o Egito, matando todo mundo e dominando todos os locais por onde passava. E numa dessas empreitadas, ele conseguiu capturar 2 guerreiros acadianos, que são basicamente os espartanos desse período, entendeu? Guerreiros brabíssimos. Tão brabíssimos que se deixaram ser sequestrados e só tem 3 deles no mundo porque o resto tudo morreu. Mas um desses 3 guerreiros não foi sequestrado. E esse é o Mataios, que é muito habilidoso, é muito forte. Ele é tão forte que ele joga 3 flechas ao mesmo tempo e faz as pessoas simplesmente voarem. Ele dá espadada em todo mundo, ele bota fogo nas coisas. Esse guerreiro, o Matias aí, ele é muito, mas muito brabo. E ele consegue resgatar os semelhantes dele e sai de lá. E esses acadianos logo depois são contratados pelos povos livres porque eles querem colocar o Menon pra correr, entendeu? E aí os acadianos se organizam, montam um plano e quando eles chegam pra realizar, eles são traídos. A trairagem! Porque o filho do líder desses povos livres era um baita de um traidor e todo mundo é preso. 2 deles morrem e o único sobrevivente é Mataios. O Matias, né? O Matias. O Matias era inteligente e dedicado. Um desses acadianos era irmão do personagem The Rock. E a expressão que ele faz ao perder o irmão é a mesma que ele faz quando descobre que não compraram um ovo e não vai poder tomar café da manhã. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ele não tá nem aí, entendeu? A atuação não é o forte do The Rock, mas ele é carismático, né? Ele é muito carismático e já aqui, bem no início da carreira, a gente vê que ele consegue conduzir um filme desses muito bem. Ele joga no carisma, ele tem jeito pra humor e ele é um cara muito grande, então acaba funcionando. É touro pra nego nenhum botar defeito. E aliás, tem uma curiosidade muito interessante sobre esse filme, que na época que ele foi lançado, o Roger Ebert, que é provavelmente o crítico de cinema mais famoso da história, publicou uma avaliação sobre o filme e falou que ele tinha gostado muito do The Rock e que ele esperava que esse cara, com o passar dos anos, se tornasse um grande astro de ação. E olha só, não é que o The Rock virou simplesmente o maior astro de ação da geração dele? E depois dizem que crítico não entende nada, né? O último acadiano vivo consegue escapar e acaba conhecendo a Cassandra, a grande feiticeira que está do lado do Menon. Ela tem uma habilidade incrível, ela consegue prever o futuro. Porém, essa habilidade está intrinsecamente ligada ao ímã dela. O quê? Se ela perder ali a pureza dela, a virgindade dela, os poderes param de funcionar. Não é tecnologia, é feitiçaria. O Menon mantém essa mulher como prisioneira. Ele até queria fritar um bifezinho com ela, mas sabe que não pode, então ela fica ali aprisionada e ela vê no Mataios uma esperança de escapar daquele local. Então, quando ele é novamente capturado pelo Menon, ela chega no ouvidinho dele e fala: olha só, eu tive uma visão aqui que tu não pode matar esse brother e nenhum dos caras que estão aí, teus subordinados, eles também não podem matar, entendeu? Porque senão isso vai ser muito ruim pra ti. Meteu o papinho, né? Meteu o papinho, o Menon caiu e decidiu então que ele ia matar o The Rock de uma maneira diferente, que é enterrando ele na areia no meio de um monte de formigueiros. E aí você pensa assim, poxa, mas são formigas, olha o tamanho desse cara, ele nunca vai morrer. Mas é que essas formigas não são formigas normais, elas são formigas de CGI, as mais perigosas do mundo. Da mesma família dos escaravelhos comedores de carne, vem aí as formigas comedoras de carne. Whoa, nice graphic! Com a ajuda de outro prisioneiro, o alívio cômico do filme aqui, que a gente vai chamar de Valdívia, ele consegue escapar. E aí os dois partem junto até Gomorra, que é tipo o Rio de Janeiro daquela época, entendeu? Lá tem samba, caipirinha, diversão, mas também tem assalto. E logo que o Matias chega lá, ele é assaltado por um pequeno garoto. Só que o The Rock é brabo e consegue pegar esse moleque aí e ajuda ele. Começa a falar, olha, tu tem um futuro, tu vai me ajudar. Dando um tapa na cara de quem não acredita em ressocialização. E aí o The Rock não só pega esse jovem que estava no crime e coloca ele de volta na sociedade, como ele conta com a ajuda desse menino para acabar com o Menon. O moleque conhece tudo, ele tem a grande trombadinha dele. O menor? Ele faz a parceria com o menor para acabar com o Menon. E aí esse moleque conhece tudo, entendeu? Porque os trombadinhas que estão junto com ele, os menores todos ali, eles sabem os atalhos desse local. Então o The Rock chega até um local privilegiadíssimo, onde ele fica com arco e flecha, aquela flecha que empurra pessoas, entendeu? Mirada na cabeça do Menon. Só que nesse momento o Menon aparece com o menor. Ele capturou o moleque.
Aí o The Rock se vê pequeno, precisa ajudar esse guri e o plano vai por água abaixo. Essa cena é muito ruim, porque é o seguinte, ele não quer dar a flechada no Menon, porque senão ele vai perder a flecha e não vai conseguir resgatar o garoto. Mas ali, nem estavam matando o garoto ainda, entendeu? Eles estavam só mexendo o garoto de um lado pro outro. Se ele metesse a flecha no Menon, cara, todo mundo ia sair correndo e ia esquecer o guri, né? E até porque a gente sabe, né, que fazer mal ao menor é um problema, entendeu? Até pro Menon, ele podia se ver com problemas aí com a justiça se ele fizesse mal ao menor. Isso daqui dá uma cadeia. Mas enfim, o The Rock acaba salvando o moleque E depois dando um pulo em CGI. e entre pulos reais e pulos de CGI, o Matias acaba caindo justamente no banheiro onde a Cassandra tava tomando um banhão e ela tá peladinha. Não tá não, porque ela fez um pacto muito misterioso com o cabelo dela que esconde toda e qualquer tipo de nudez. Parabéns, porque o cabelo simplesmente gruda ali e não sai por nada. Caracas. E ele consegue libertar a Cassandra, eles fogem juntos com o plano de acabar com o Menon. E sabe como é que eles saem dali? Pelo maior ralo já feito pelo homem. É um ralo de banheira, onde eles simplesmente tiram o tampão e saem os dois ralo abaixo. Pensa o perigo de tu estar numa banheira dessa que a qualquer momento tu pode ser sugado e ir parar no meio de uma fonte da cidade. Porra. Já vou revelar um negócio aqui, tá? Esse filme é ruim, mas ele tem um monte de trufas. Várias cenas muito engraçadas, tá ligado? Você consegue realmente se divertir assistindo. Eu acho que o melhor momento trufa desse filme, que é quando o moleque tá jogando ali moedinha numa fonte dos desejos, ele joga a moedinha, fecha o olho, faz o desejo e levanta uma mulher e ele fala, graças a Deus! Sim, é porque eles saíram do ralo e eles foram parar no meio da fonte dos desejos da cidade. E aí o moleque fica tão grato porque ele conseguiu realizar o desejo dele, que era ter uma mulher pelada cobrindo os seios com o cabelo. E cara, isso é muito bom. E esse filme tá cheio desses momentos, entendeu? E é muito legal porque a gente acabou de assistir A Múmia do Tom Cruise, que é um filme completamente ausente de diversão. É um filme desprezível, pra ser sincero. E esse daqui, por mais que ele tenha um monte de problemas, ele tem a diversão que a Múmia tinha. E é por isso que os fãs gostam desse filme, entendeu? Escorpião Rei, maior que Adão Negro. Os dois protagonizados pelo nosso querido The Rock, mas só um deles é divertido. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Esse povo escapa, mas acaba sendo encurralado pelos homens de Menon. E numa dessas, o nosso querido The Rock toma uma flechada envenenada. E daí ele fica ruim, ele fica ali com febre, ele vomita. E é envenenada com veneno de escorpião, porque tudo nesses filmes aqui tem que ter um escorpiãozinho no meio, entendeu? Pra dar aquele link com o título. Scorpion wins. Mas a feiticeira, além de prever o futuro, também era uma médica de mão cheia e consegue tirar o veneno dele. Para isso, ela tem que ir em cima dele e fazer uma posição um pouco sexual. Mas funcionou, né? Esse filme é muito tosco, é muito bom. Isso aqui é outra trufa, entendeu? Ela vai tirar o veneno dele. O que ela precisa fazer para tirar o veneno dele? Ela precisa chegar na boquinha dele e fazer assim, ó. Não precisa nem encostar, é só fazer. Mas para isso ela tem que montar em cima dele E empinar! e empinar. É uma preciosidade. Ok, Google. Amoleça meu pinto. E outra característica desse filme é que a ação não pode parar nunca. Então depois que eles são atacados pelo Menon, vão vir os povos livres, que agora são liderados por uma antiga rixa do Matias, entendeu? Aí os povos livres O Neto. atacam... o Neto, eles atacam o Matias, só que no fim das contas, obviamente, o Matias é muito brabo, ele vence o líder dos povos livres e consegue convencer toda aquela galera a se unir e atacar o Menon. Ah, vamos nessa! Em paralelo a isso, a feiticeira e o nosso herói acabam finalmente fritando um bife. Mas lembra daquela profecia lá que diz que se ela fritar bife, ela perde os poderes, né? Ela perdeu o ímã e perdeu os poderes. Simples assim. E aí ela fica preocupada, porque a última visão dela era o Menon matando o Mataios. E ela pensa assim, caraca, eu tenho que impedir isso aí. Então ela vai lá pro reino do Menon, começa a trocar ideia, se faz de amiga dele com o plano de matá-lo. Mas é óbvio que dá tudo errado, né? Ela é
sequestrada e vira um problemão pro Matias, que precisa juntar logo ali todo o seu exército e atacar o Menon. Mas eles fazem isso de uma maneira meio cavalo de Troia, porque eles chegam numa carrocinha, falam que estão levando várias mulheres pro Menon e de repente, vá! Let's see that pretty little face. Aquela mulher era um cara de 2 metros de altura, gigantesco de forte. E aí começa a grande lutação e brigaria do final do filme. Porém, isso é intercalado com um episódio de Roda Roda Jequiti. Porque acontece que o Menon desconfiou da feiticeira e quer descobrir se ela ainda tem os poderes dela ou não. E aí ele faz um joguinho de botar um monte de vaso. Nesses vasos, várias cobras. E aí a feiticeira tem que descobrir onde é que tem a cobra venenosa. E aí fica girando, ela bota a mão, tira a mão. Cara, que isso? Ela tem que descobrir onde não tem cobra venenosa. Ela precisa botar a mão no vaso que tá vazio e o braço dela tem que sair sem cobra nenhuma, entendeu? E aí da primeira vez ela acerta. Ganhou R$100. Ganhou R$100. R$100, vamos lá. E daí ele fala assim pra ela assim, muito bem, mas não tô convencido ainda, mais uma. De novo! E aí na segunda vez não dá, né? Porque aí a feiticeira tava no chute, não ia dar certo 2 vezes. Ela acaba perdendo R$100 dela e precisa voltar com a caravana direto pra Santos. Mas antes disso ela joga a cobra em cima do rei, do nada o rei se assusta. Ai, mas... My magic. I see your fate, Hollow King. E nesse meio chega o nosso querido Matias e começa uma brigação doida entre os dois, só que a feiticeira tinha tido uma visão na qual o Matias morria. E essa visão se concretiza aqui, porque um guarda aleatório pega um arco e flecha, atira uma flecha nele, ela enxerga isso e aí o filme fica em câmera lenta e mostra ela correndo para salvar ele. E ela tá correndo para salvar ele. Só que quando ela se atira, o Matias ativa a câmera lenta em 2x. A câmera fica ainda mais lenta. Não, em 0,5x. Em 0,2x. Porque ele consegue pegar ela que estava se jogando em câmera lenta enquanto a flecha estava vindo e ele vira e dá suas costas para a flecha, sendo assim acertado. E pra quem não sabe, nesse momento quem estava ao lado do diretor era ninguém mais, ninguém menos que Zack Snyder. Ele tava lá no vídeo do Jack Russell falando assim, bota mais devagar isso aí. Tá muito rápido. É pra ser câmera lenta, não câmera mais ou menos. Vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do Zeca Splinter, velho. A Cassandra achou que o Matias ia morrer, mas que nada, esse cara é muito brabo, ele tira as flechas das costas, mira naquele rei e o rei fala, ah é? Pode vir. Ah é? Porque o rei, ele tem uma curiosa habilidade que é mostrada, o roteiro sabiamente mostra isso antes, que é o fato dele conseguir agarrar a flecha no ar. E aí aqui no final... Sim, mas é que ele tá acostumado a agarrar a flecha normal, as flechas do The Rock empurram as pessoas, né? É demais. É muito forte. E quando ele vai tentar segurar a flecha do The Rock, não funciona, ele leva um tirambaço no meio do peito e cai no chão. Catch this. Enquanto isso, o povo tacou fogo naquele local todo e o filme termina assim, com o Matias derrotando o rei e sendo eleito o novo rei desse local, o Escorpião Rei. O Escorpião Rei custou 60 milhões e faturou 180. As críticas foram negativas, porque o filme é ruim. Porém, ele é muito divertido e eu realmente gostei de assistir ele. Ele tá cheio de inconsistência de roteiro, uma produção meio bagaceira aqui ou ali, mas cara, ele é divertido, ele tem boas trufas. E aqui, além de a gente conseguir todas essas trufas, a gente viu o The Rock pela primeira vez com um papel realmente relevante ali, né, conduzindo uma produção. E vamos ser sinceros que comparado ao Retorno da Múmia, onde ele faz aquela participação pequena, ele melhorou bastante, né? Melhorou bastante, ele consegue conduzir o filme, ele leva jeito com humor, ele tem a imponência física que os produtores estavam procurando. Tem um momento que ele faz assim, ó. E ele faz a sobrancelha clássica dele no WWE, então ele acabou funcionando, e é interessante ver como esse cara que começou ali como o escorpião de CGI, acabou se tornando durante um tempo o ator mais bem pago de Hollywood. Esse filme aqui é história, tem que assistir. Que tem 1h30, né? Um filme que não tem a qualidade absurda, que não tem um grande roteiro, ele respeita. Ele tem que ter 1h30. Mais do que isso...
O primeiro filme foi o suficiente para colocar o nome do The Rock lá em Hollywood. E aí o cara começou a crescer, tanto de tamanho quanto de relevância. E aí a importância que ele dava para Escorpião Rei começou a diminuir bastante, então ele não quis voltar para uma sequência. Mas a Universal acreditava que uma sequência do Escorpião Rei poderia fazer grana. Então eles pensaram em fazer um filme sem o The Rock. E já que não vai ter The Rock, já que não vai ser tão caro assim, lança direto pro home video. E a gente sabe o que acontece geralmente quando essa é a decisão, né? Um monte de bosta. Lançado em 2008 com o roteiro de Randall McCormick do tenebroso Velocidade Máxima 2 e direção de Russell Mulcahy. Não, Russell Mulcahy. Nativo americano? Ele é nativo americano. De Highlander, O Escorpião Rei, a saga de um guerreiro, nos mostra as origens do Matthaios, que desde criança queria ser um escorpião negro, que era o nome dado aos maiores guerreiros acadianos. Ele queria muito se unir a esse grupo, então ele sempre trabalhou para isso. No entanto, o seu pai, que era um grande mercenário, queria que o Matias fizesse concurso público e não que ele entrasse nos escorpiões negros, então ele nunca deu apoio ao seu filho. Eu não quero! Mesmo assim, o Matias liga o foda-se pro pai dele e vai lá pro programa Trainee dos Escorpiões Negros. Só que quem tá lá também é a Layla, amiga do Matias, e mulher não pode ser guerreira nesse mundo aqui. E aí quando o líder dos Escorpiões Negros, um careca bombado chamado Sargon ou Saigon, vê isso aí, ele fica bravo. Ele fala, não pode acontecer isso aqui, eu não gosto disso. Para com essa porra aí, meu irmão! E detalhe, esse filme aqui não conseguiu o The Rock, então ele foi atrás de um outro astro das lutas, dessa vez das lutas de verdade, que é o Randy Couture, esse careca bolado que é multicampeão do UFC. E assim, esse cidadão aqui não tem o carisma do The Rock, ele não tem a graça do The Rock e ele consegue ser um ator muito pior do que o The Rock. Então é inevitável que a gente sinta a falta do irmão do Dwayne Johnson nessa produção. O The Rock deixou saudade. Bye. Irritado com a situação, Saigon vai lá e fala, eu vou matar o Matias, vou matar a Lara, vou matar todo mundo. Só que nesse momento aparece o pai do Matias e fala assim, ó, se tu tentar fazer alguma coisa eu vou te dar um pau. E eles começam a brigar, só que a briga é interrompida pelo rei. E o rei era parça do pai do Matias. Uma coisa que a gente vai entender nesse filme aqui é que o pai do Matias conhecia todo mundo. O pai do Matias... Ele era deputado, todo mundo sabia o nome do cara, era brother, conhecia no passado. E aí o rei, sabendo dessa amizade com o deputado pai do Matias, fala assim, ó, para com essa briga aí, vamos esquecer essa parada. Podem se abraçar. Faz de conta que ele é sua irmãzinha, sua maninha, calcinha de babado, dá beijinho nela. De noite, o Saigon ficou bravo, ficou irritadíssimo com essa história aí e mandou uma nuvem de escorpiões até a casa do pai do Matias para matá-lo. E um detalhe, né, é que o Saigon, não bastando ser um grande guerreiro bolado, ele também tem o pacto com o Bumba Meu Boi, com a feitiçaria, com a magia negra. Então ele usa esses poderes, ele fica com o olhinho todo preto, entendeu? E aí ele manda essa nuvem de escorpiões. E o que mais me chama a atenção nesse momento é o pai do Matias morre. E a mãe do Matias, esquecida pelo filme. Ela tava ali do lado, ela nunca mais aparece, esse menino virou órfão. Nesse mundo, mulher não pode ser guerreira e mulher não pode ter relevância também, né? Machista! O Matias cresce com muita raiva e desejo de vingança. Entra no programa Trainee dos Escorpiões Negros, que é tipo o programa de treinamento dos espartanos, só que uma versão mais baixo orçamento, entendeu? Mais baratinho. Ele treina um monte e vira um guerreiro habilidosíssimo. Ele vira praticamente o lobo lá do Crepúsculo, né? Que o ator é muito parecido. E não parece com nada o The Rock, mas tudo bem, esquece essa porra. E aí o líder dos Escorpiões Negros, nesse momento, já vira o rei Saigon, que esquece do Matias, nem lembra direito quem que ele é, só que um outro amigo dele fala, ó, esse aí é o filho daquele cara que tu matou. E aí ele pensa, vamos testar a lealdade de Matias. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Vai lá e pega o irmão do Matias, coloca na frente dele e fala, mata pra mim. Se tu gosta de mim, se tu gosta do rei, mata. Mata esse danado! E nesse momento o Matias pega a espada, se aproxima do seu irmão e vapo! Corta a corrente dele e os dois escapam. E aqui o Matias tem uma nova habilidade de luta que é a pirueta maluca. Ele fica dando pirueta pra tudo que é lado, ele gira muito, mas eles conseguem escapar dali. O que ele não sabia é que o nosso querido Saigon tem o pacto com o Bumba Meu Boi, atira uma flecha neles, mas essa flecha não é a flecha que empurra não, é um outro tipo de flecha, a flecha teleguiada. Ela vai indo, e eles vão indo pelos corredores da cidade, vão entrando em túneis e a flecha aqui...
e aí ele acaba acertando o irmão do Matias e matando o moleque. E essa cena é triste. Ah, essa cena é triste. Essa cena é muito triste, cara. A flecha ter ligada realmente é muito triste de se assistir. Ai. Que tristeza. E é uma pena que ele não tinha duas flechas, porque daí ele já acabava com o filme aqui, entendeu? Atirava duas flechas. Eu nem sei por que ele luta com alguém se ele pode jogar uma flecha teleguiada na pessoa que vai a quilômetros, entendeu? Ele joga... Olha só esse cara, tá? Ele quer matar o Matias. Ele tem o poder de jogar uma nuvem de escorpiões teleguiada e uma flecha teleguiada. Ele não precisava nem sair de casa. Era só ele jogar uma flecha e deixar matar o moleque. Eu vou dizer que ele tá roubando um pouco. Tá de hack. Tu não diria que ele tá de hack? Parece. Cavalo imundo do caralho! E pra derrotar um cara que tá usando o hack, que tem pacto com o capeta, a Layla e o Matias vão precisar de uma espada mágica. Só que pra isso eles precisam da ajuda do tal do Ari. O Ari. Ari, né? Poeta e padeiro. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Um poeta e padeiro que é cheio dos papinhos, cheio das histórias. E aqui eu gostaria de abrir um adendo no que a gente tá falando do filme aqui. Porque o filme se passa em tipo 3100 a.C. E o Ari aqui é grego. Então, essa história do Ari grego é bem historicamente correta mesmo. O único problema é o Ari grego. É porque é o seguinte, em 3000 a.C. não tinha padeiro, não tinha grego, não tinha Grécia lá. Nessa época aí tinham acabado de começar as primeiras migrações para o território grego. Antes era tudo mato. E aí você acha que eles já chegaram lá falando greguinho? Dizendo rei Zeus e gritando Raul na hora da treta? É porque pelo menos o censo de um povo grego só começou a existir a partir da Guerra de Troia, cerca de 1200 a.C. Ou seja, na melhor das hipóteses, o filme só errou 1800 anos só. Mas o melhor é que o Ari fica falando um tal de Heródoto. E se você não sabe, o Heródoto é o pai da história, também é conhecido como o pai da mentira. Mas só tô querendo entender o seguinte, o que Heródoto tem a ver com o faraó do Egito de 3000 a.C., meu Deus do céu? Qualquer um que tem um mínimo de respeito pela história fica com a cara quente vendo um negócio desse. É mesmo. Aqui eles têm até papel, que também é uma coisa que não existia nessa época, né? Mas graças à feitiçaria, eles já estavam ali, ó, desenhando com tinta guache Faber-Castell. E que ironia é essa aí do Léo, só porque os caras estão usando papel 3000 a.C., sendo que ele só foi inventado em 105 depois de Cristo? Se tem gente que acha que a Terra é uma rosquinha em 2023 depois de Cristo, por que eu me incomodaria com essa cena? E um recadinho pra você aí, Miguel. Fala de novo que Heródoto é o pai da mentira na minha frente, menino. Bom, esse pessoal precisa ir atrás da espada e o nosso querido poeta e padeiro Ari revela pra eles que essa espada não tá na Grécia, ela não tá no Egito, ela não tá no Rio Grande do Sul, ela tá no submundo. Uou. E a entrada pro submundo fica na Grécia. Então eles vão, fazem essa viagem até a Grécia e pra chegar na entrada eles precisam passar por aonde? Um labirinto. E o que tem nesse labirinto? Um minotauro. Aqui tudo existe e tudo ganha forma através do CGI vagabundo. Mas aqui eu acho, de verdade, que esse minotauro não é CGI, tá? Até porque ele nem mostra muito. É só um bicho, um boi que fica passando e tal, no meio. Eles nem mostram, que eles sabem que realmente tá ruim e é melhor esconder. Mas uma coisa que eu acho bem interessante é que no meio dessa batalha vem a pequena trufa que eu peguei desse filme. Porque eu já vou adiantar aqui, esse filme não tem muitas trufas. Mas tem um momento que um cidadão aleatório grita pro Minotauro: "Sua mãe é uma vaca!" Maldito pedaço de carne! Sua mãe era uma vaca! Existe isso. Aliás, no meio do labirinto do Minotauro, eles encontram vários amigos do pai do Matias. Vários que conheciam ele. Não, porque eu conheci teu pai, não. A gente tomava caldo de cana na viagem até a praia. O deputado, eu falei, né? Todo mundo conhece ele, todo mundo decide ajudar o Matias. Eles conseguem derrotar o Minotauro. E aí sim vem um dos grandes momentos desse filme, que é, após derrotar o Minotauro, eles vão parar num grande palanque de pedra, onde acontece a magia do CGI vagabundo, e ali sim eles são transportados para o submundo. No submundo, no inferno, eles conhecem a deusa da morte, uma grande deusa que comanda aquele local e também é envolta por vários panos de CGI que nunca deixam escapar nada, entendeu? Sempre protege a região ali. Só que a deusa da morte acaba encontrando uma discussão idiota com a Layla, por qualquer motivo que seja. Ah, tu é bonita, mas não é cheirosa. Ah, tu é fedorenta e feia. E eles começam a brigar. O que é isso? Isso aqui é uma porcaria!
E aí ela até tenta matar a Layla, abre um portal pro inferno. Eu achei que ele só estivesse no inferno, mas ela abre um portal pro inferno do inferno, entendeu? É o térreo do inferno. É o térreo do inferno, aí fica aquele CGI vagabundo todo, mas no fim das contas, geral consegue escapar dali e eles saem com a espada mágica anti-magia negra. Detalhe pro chinês pegando a espada. Cinema! Ah, é, porque do nada aparece também esse chinês lá no meio que conhecia o pai do Matias, apesar de não falar a língua deles. De alguma maneira ele se comunicou com o pai do Matias, eles viraram amigos e agora ele vai ajudar a galera. 3100 a.C. e tem um chinês aqui. Esse filme é tão ridículo que uma hora o Ari Toledo faz uma piada envolvendo o Mahjong, aquele game, né? It's a bit like Mahjong. O game foi criado em 1870, depois de Cristo. É um filme que não se leva a sério, entendeu? Não, mas sabe o que eu olha, não entendo? cara, é uma fantasia, tem magia, tem tudo isso. E o filme claramente não tinha dinheiro pra fazer essas coisas que ele queria. Pra fazer o inferno, pra fazer o labirinto, pra fazer não sei o que. Ele não tinha dinheiro. E daí ficou tudo uma bosta. Esse filme tem Deus da Morte, tem Minotauro, tudo isso aí é magia e tudo mais, é ridículo, não tem como levar a sério. Mas eu não entendo por que um filme desse tenta se escorar em algo histórico, tenta falar sobre a data que se passa, sobre povos, se ele vai ser uma fantasia completa. Esse filme é um spin-off de A Múmia, que pega os acontecimentos do Egito Antigo e tenta realmente usar um pouco de magia, mas finge que aconteceu, entendeu? Esse filme aqui, nego, foda-se. Foda-se. Esse filme aqui não tá nem aí, mas eu vou te dizer, ele tem algumas trufas muito bem escondidas. E pra mim, a melhor delas é que logo depois que eles pegam a espada, eles vão atacar o Saigon. Eles falam, agora ele tá ferrado. Aí quando eles chegam no Saigon, rola o grande plot twist do filme. O Ari revela que, na verdade, ele estava trabalhando para o Saigon e ele tem duas espadas. Então ele deu pro Matias a espada falsa e entrega pro Saigon a espada verdadeira, fazendo assim com que ele seja invencível. Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. 2 minutos depois, acontece outro grande plot twist. O poeta Ari revela que ele traiu o Saigon e entregou uma espada falsa pro Saigon e a verdadeira tá com o Matias. Ele entregou uma espada da He-Happy pro Saigon. Sabe o que seria foda? Se tivesse um outro plot twist agora e ele revelasse que, na verdade, ele traiu o Matias e deu a espada pro Saigon. E depois, um outro plot twist onde ele revelasse que ele traiu o Saigon e a espada verdadeira tá com o Matias. E aí o Matias depois vai atacar e ele descobre que, na verdade, ele foi traído pelo Ari. Chega. Parei. Cala a boca, tu é muito chato! Enquanto tá rolando essa batalha de espadas da He-Happy aí, a gente é obrigado a assistir a Layla e o chinês, que não tem nome aqui, só chama ele de chinês, tentando apagar um fogo. Porque aparentemente nosso querido rei Saigon fez um pacto com a deusa da morte e ganhou tatuagens na cabeça e grandes poderes. Mas para isso ele tem que sacrificar um monte de gente. Então ele enche lá um local, um mini coliseu, e bota fogo, entendeu? Só que daí a Layla e o chinês tentam apagar. E aí o filme fica alternando em batalha de Saigon e Matias e apagar fogo. Cara, essa cena do fogo é muito foda, porque o chinês manda demais no breakdance, que deve ter sido inventado lá por 1900 e sei lá o que, mas esse chinês já dançava break, ele fica muito doido se arrastando no chão. É uma obra-prima isso aqui. Nothing can stop me. I'm all the way up. Voltando para a sequência interminável de traições, na hora que o Saigon vai bater a espada dele contra o nosso querido Matias, a espada quebra. E aí ele se vê pequeno, entendeu? Ele começa a afastar, porque quem tá com a espada verdadeira é o Matias. Aí o Saigon se esconde nas sombras e vira um escorpião invisível. O escorpião que ataca o Matias, que quebra tudo, só que a gente não vê ele. Quer dizer, às vezes a gente vê um pequeno vulto, sei lá o que ele tá fazendo, mas a gente não vê nada. Cara, o que acontece? Eles não tinham dinheiro pra fazer um escorpião gigante. Então eles pensaram assim, já sei, um escorpião gigante invisível, porque assim dá pra gente fazer a cena inteira. E aí, a gente tem esse ator horroroso que faz o Matias, dando pirueta pros lados. Escapando de biribinha. Escapando de biribinha. Se jogando nos pilares, só que em determinado momento ele consegue acertar o escorpião. Não, pera aí, ele joga piche no escorpião.
tá? Porque ele percebe que ele não tá conseguindo ver o escorpião, não vai ter como atacar. Então ele vai lá e joga piche, o escorpião vem... Porque ele fica gritando, o filme inteiro fica gritando esse escorpiãozinho filho da puta. Vem gritando pra cima do Matias, o Matias pega uma vareta, estica, ou uma espada, sei lá que ele pega, estica e mata o nosso querido Saigon, o escorpião. Cara, e a animação desse escorpião morrendo, quando ele perde as forças, é muito bom. Parece aquelas vaquinhas, aqueles cavalinhos que tu coloca o dedinho embaixo e eles ficam mole assim, ó. No fim do filme, o Matias, por matar o rei, recebe o prêmio de poder ser um rei também. Só que depois que ele vê esse vídeo effects ridículo, ele desiste e fala, não, na verdade eu vou estudar pra fazer um filme melhor. E a gente só vai ver ele virando rei no primeiro filme, que acontece depois desse. Escorpião Rei, a saga de um guerreiro, saiu direto pro home video. A gente não faz ideia de quanto custou, mas pela pobreza do filme não deve ter sido muito. E ele faturou 12 milhões de dólares, que pro home video até que é bastante dinheiro, né? É uma graninha boa e que não condiz com a qualidade desse filme, que foi assistido, obviamente, por mais ou menos uns 9 críticos, foi massacrado por eles, porque de fato não existe diversão envolvida nesse segundo Escorpião Rei. O primeiro Escorpião Rei tem um monte de coisa ruim, mas tem a diversão que o The Rock pode proporcionar e tem boas cenas. Esse filme aqui não tem o The Rock e não tem boas cenas. O que sobra? Nada! Esse filme aqui carece de trufas, ele não tem nem esses pequenos momentos pra fazer você dar um sorrisinho. Não, é só dor e sofrimento e, detalhe, é mais longo do que o primeiro filme. Nossa, esse é o maior pecado que esse filme cometeu, cara. É um filme desgraçado de merda que teve a ousadia de ter 1h50 de duração. Eu acho que quando vai fazer um filme muito ruim, já sabe que é ruim, porque esse filme aqui, no roteiro dele, já percebia que era uma merda, entendeu? Sim. Cara, corta uns 4 parágrafos aqui, uns 4 ali, entendeu? Vamos dar uma enxugada pra gente fazer as pessoas sofrerem por menos tempo. Não, 1h50. E sabe qual é o pior? Não é o fundo do poço, porque isso a gente só vai encontrar no próximo vídeo dessa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você gostou do primeiro Escorpião Rei? O segundo eu acho que é difícil ter gostado, né? O segundo eu acho que é difícil você ter assistido ele, né? Porque é um filme que, assim, ele não tá em lugar nenhum, é uma droga de encontrar e é uma droga ainda pior de assistir. Mas sabe o que não é uma droga, que é maravilhoso? Você ir na descrição do vídeo e conferir os links para as nossas redes sociais, inclusive pro PeeWeeCast. Que é bem fácil de encontrar, né? Cara, o podcast do canal Piuí é maravilhoso, você tem que ouvir, tem vários convidados, eu tenho certeza que você vai curtir, tá? E tem episódios com menos de 1h30. E tem episódios que tem um CGI muito bonito, mas como é tudo em áudio, você não consegue ver. É tipo o Escorpião Rei Invisível. É verdade, ele seguiu a mesma técnica.